um homem de 49 anos, morreu neste sábado enquanto aguardava atendimento na unidade de pronto atendimento do Recanto das Emas, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, a vítima teria permanecido por horas na recepção à espera desse atendimento. A gente vê aí imagens desse senhor que não resistiu, morreu antes de ser atendido, e também de outros pacientes aguardando, já uma movimentação médica acompanhando, justamente pacientes e acompanhantes que relataram aos médicos que perceberam a ausência de sinais vitais no homem e alertaram a equipe da unidade. Paula, o homem não possuía documentos e, de acordo com a administração da UPA, não tinha ficha de atendimento aberta, nem registro de triagem ou avaliação médica. Imagens gravadas no local mostram a revolta de pacientes que aguardavam também atendimento nessa UPA. Testemunhas afirmam que o homem passou horas sentado em uma cadeira de rodas antes de ter a morte identificada. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informou que está apurando as circunstâncias do óbito e afirmou que a equipe assistencial foi acionada após pessoas que estavam no local justamente pedirem a verificação do estado de saúde da vítima. Depois da constatação da morte, a Polícia Militar foi acionada para isolar a área e o corpo encaminhado ao IML. A Polícia Civil também colabora nas investigações sobre as circunstâncias do caso da morte. Viva o SUS, né, Adriana? Viva o SUS! Olha só, o que esse moço fez de tão errado para merecer esse tipo de tratamento? É inaceitável isso. Segundo as investigações, as câmeras mostram ele chegando com vida, ou seja, não foi o caso, por exemplo, daquela mulher que tentou fazer um empréstimo com o senhor que já estava falecido. Não, ele chegou com vida e morreu no local, sem atendimento, depois de horas esperando. Ou seja, um atendimento precário, um hospital precário, com profissionais que não o atenderam a tempo. Para quem que o SUS é bom, gente? Para quem? Porque se nem o presidente Lula, que quando ele fica doente, quando ele cai do banquinho, quando ele tem câncer, quando ele precisa fazer qualquer tipo de procedimento, ele corre para o Sírio-Libanês. Por que não é atendido pelo SUS? O mesmo SUS que ele se gaba, né, de ser o melhor sistema do mundo. Veja, os famosos, ricos famosos, que recebem milhões por ano para ficar lá falando, olha o SUS, que maravilhoso, preserve o SUS, olha como o SUS é bom, o SUS é o melhor sistema do mundo. Nenhum desses utiliza o SUS ali na raiz. Pode utilizar tomando vacina ou coisas simples, mas quando é para fazer algo realmente que exige uma atenção extra, um procedimento complicado, um procedimento complexo, eles nunca vão ser atendidos no SUS. Só as pessoas, a população mais simples, a população que paga pelo SUS. Isso que é o mais importante. O SUS não é de graça, gente. Não é de graça. O SUS é, inclusive, mais caro do que se você fosse pagar um plano de saúde. E mesmo assim, eles enchem o peito para falar um sistema de saúde de graça. Não, não é de graça. Nada é de graça. Não existe almoço grátis. O SUS é caro e muito caro. Principalmente para aquelas pessoas que mais precisam, que são as pessoas mais simples, que têm que tirar pagar impostos altíssimos em relação à sua renda e quando precisa, morrem na fila de espera. Ô, Júlia, aqui no chat, muita gente falando aqui no Rio de Janeiro, isso também aconteceu. Sabemos que não é a primeira vez, já acompanhamos diversos casos, infelizmente, nesse mesmo perfil. Também algumas pessoas falando, o Lula diz que o SUS é muito bom, porém, quando precisa de atendimento, vai para o Sírio-Libanês, um dos melhores hospitais do Brasil. E aí uma declaração bastante recente de Lula também se referindo ao Sistema Único de Saúde brasileiro. Na volta, Júlia Milk. Portanto, ressaltar, primeiro-ministro Messi, o Brasil é o primeiro país do mundo, é o único país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que tem um sistema de saúde universal, que é gratuito para 215 milhões de brasileiros. É um exemplo para o mundo. Seria um exemplo, né? Se as verbas que deveriam ser destinadas ao SUS, e muitas vezes são, não fossem roubadas pelos nossos políticos. Seria um exemplo, né? Se não houvesse tanta corrupção no Brasil e o SUS tivesse dinheiro para ter muitos leitos, muitos médicos bem pagos para atender a população. Agora é um exemplo no papel, porque na prática a gente sabe que chega lá,
não tem o maquinário, não tem os remédios, não tem os médicos, ou os médicos estão super estressados e exaustos porque tem uma carga horária absurda para ganhar basicamente nada, né? Olha, uma vez eu tinha um namorado e ele não tinha plano de saúde, e ele estava com uma febre, então eu fui com ele no SUS. Aí chegamos, a gente ia em vários, e assim, o dia inteiro esperando. Aí, finalmente, a gente chegou num outro, a gente foi indo, tentando pegar uma vaga. Aí o cara virou e falou assim, olha, ele não vai ser atendido só daqui a 24 horas, porque a gente prioriza quem sofre um acidente, quem recebe uma bala. E aí eu falei, eu irritada, falei, não, vamos para o particular, eu pago. Aí, cara, você sabe que ele estava com uma infecção generalizada? Ele ficou 8 dias tomando antibiótico na veia. Se eu não tivesse feito isso, ele ia ser um que ia morrer na fila do SUS, porque o cara falou, não, tu vai ficar aí, pode sentar, mas pelo menos um dia para alguém atender você. E o cara com uma infecção generalizada. Então é isso, pessoas morrem, pessoas que precisam. Agora, isso tem a ver também com a corrupção. Não tem dinheiro para investir em saúde, não tem dinheiro para contratar mais médicos, não tem dinheiro para... Quer dizer, dinheiro tem, só que vai sempre para o bolso dos políticos corruptos ou para esses programas de gás, de não sei o quê, que é o eleitorado dessa turma aí. E outra coisa, né? É muito engraçado, a gente, de fato, nós temos no Brasil prefeitos, governadores que roubam, gente, merenda, que roubam verbas para merenda, que roubam verbas para o SUS. Então, é isso. Nós temos um sistema de saúde que seria bom se não fosse a corrupção do Brasil. Marina Helena, no caso desse homem, não foi nenhum mau atendimento sequer, né? Ele foi notado por ali um descaso e também um desrespeito total, ser abandonado desse jeito à morte, ninguém ali perceber que ele era prioridade em atendimento. Olha, nada justifica um país em que a gente trabalhou até agora para pagar imposto. Essa que é a realidade, em que você tem você trabalha 40% do seu ano para pagar imposto, a gente assistir uma cena dessa. Não tem justificativa, não tem justificativa. A verdade é que o Brasil não faz o mínimo, né? A gente falou ainda há pouco de segurança. Não existe nenhum motivo maior para que exista um Estado, qualquer que ele seja, do que garantir a segurança. A gente não garante. O tratamento mínimo, que é uma pessoa que está nessa situação, pelo menos ter um atendimento prioritário. É disso que a gente está tratando. A gente não está falando que ele chegou ali e não tinha os maiores equipamentos. Não, a gente está falando que ele nem teve o primeiro atendimento. Então, nada justifica a gente ser um dos países que mais gastam, a gente gasta igual a OCDE com educação e ter um monte de analfabeto funcional, como é o caso do Brasil. Então, a verdade é que todo esse Estado gigantesco que a gente sustenta, que todo pagador de imposto, que rala, todo trabalhador vai lá e sustenta, na hora que você precisa dele, para te garantir a segurança, para te dar uma saúde, né, de qualidade. Uma saúde, gente, que não precisa ser a melhor, não dá também, né? Nós somos um país pobre, a verdade seja dita. Mas que nunca aconteça uma coisa como essa de alguém simplesmente falecer sem nem ter tido o primeiro atendimento. Né, em que os filhos não saiam piores do que entrou na escola, porque essa que é a realidade. A gente coloca a criança ali, ela fica até os 14 anos de idade sem nem entender um texto simples, ou seja, é realmente um projeto de emburrecimento. Então, assim, a grande realidade é que o Brasil é isso, a gente paga muito imposto para financiar uma máquina caríssima, e o que chega mesmo ali para a população é nada, porque é isso aí, é como um sorvetão, que você vai pelo deserto e vai ali, se perdendo na corrupção. A gente está vendo os escândalos, a gente chegou ao ponto de ter assalto de velhinho, a gente está falando aqui dos aplicativos que foram fraudados, de pessoas mortas que foram fraudados para ir lá, né? A gente está vendo o que esse escândalo agora do Master está mostrando, de pessoas que não sabiam, quando foram descobrir, estão lá com descontos abusivos até no BPC, gente. Então, assim, a gente tem que tomar, eu acho que de fato, eu espero que o Brasil acorde que é melhor o dinheiro no seu bolso,
Nem que seja para pagar um plano barato, para fazer um exame barato, para ter direito a aceitar alguma coisa. Por exemplo, eu estudei como acontece nesse sistema de saúde, que isso não é simples. Mas, por exemplo, Israel, como é que funciona? É um plano de saúde. E aí o governo dá o mínimo, bem ou mal, todos ali os serviços de saúde brigam, competem e a pessoa decide para onde ela vai. E aqueles que atendem melhor vão ganhando, né? Mais por quê? Porque estão prestando um serviço melhor. É isso no Brasil. Pelo contrário, a gente evita qualquer tipo de competição. A gente evita competição na saúde, a gente evita competição na educação e aí a gente fica refém disso aí. De funcionário com estabilidade, que faz quando quer, quando não quer também. Os bons acabam não dando conta, porque tem um monte de gente que não está nem aí. Então é isso, esse é o retrato. Infelizmente, esse é o retrato do descaso. E a gente, dá-lhe cada vez mais imposto. Então o brasileiro ele tem que começar a pensar se é isso que ele quer. Porque, de fato, é caro e não entrega. Paula, para encerrar e break. Marina, sabe o que seria bom? Se a gente passasse uma lei que obrigasse todos os políticos e seus familiares, todos os familiares, a usar o Sistema Único de Saúde. Todos. Entrou na política, tem que usar, é obrigatório utilizar o SUS. Você vai ver, vocês iam ver como o SUS ia saltar de qualidade do dia pra noite, porque eles não iam deixar familiares deles lá, né, sem atendimento ou com atendimento precário. Pode ter certeza que iria mudar completamente. Fica a dica aí pros candidatos, né? Quem for candidato aí, quem quiser, apresentar uma proposta dessa, tenho certeza que a população vai aderir. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.